Pronto, deu um probleminha aqui, já está resolvido. Meus irmãos, conforme eu estava falando no início, eu me comprometi a fazer uma live hoje para tratar de um assunto, meus irmãos, que eu estou vendo que vem sendo ventilado na internet por um determinado segmento religioso. Eu não vou nem tratar como seita, ou respeitosamente chamado de um determinado segmento religioso, que ele está anunciando nos seus vídeos e uma propaganda paga no Facebook, dizendo o que acontece após a morte segundo a Bíblia. Agora eles mudaram, estão colocando segundo a Bíblia, mas anteriormente era segundo um determinado livro. Eu sei do engano, porque eu conheço esse segmento religioso, eu tenho livros dele aqui na minha pequena biblioteca que eu fiz, eu tenho livros, eu tenho estudos diversos deles, correto? E já tive diversos contatos com pessoas desse segmento religioso, debatendo de uma forma muito educada. Eu sei qual é o entendimento deles que existe após a morte. Por exemplo, se algum parente meu morreu, esse parente meu não conhecia Cristo, depois de morto eu posso me batizar por ele e ele tem direito à salvação, ao paraíso. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso, meus irmãos? Então, dentro de alguns minutos, nós vamos discorrer sobre esse importante assunto que tem que ser do conhecimento, meus irmãos, da Igreja do Senhor, tá bom? Vamos antes pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Altíssimo Deus e glorioso Pai, queremos pedir a Tua boa mão estendida sobre nossas vidas, meu Senhor. Tira os impedimentos, quebra os laços, desfaças todas as barreiras, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, me dá raciocínio lógico, ó Pai Celestial, me dá entendimento, me dá graça, viva a Tua palavra na minha mente, meu Senhor. Temos estudado, temos, ó Pai Celestial, nos esforçado, feito a nossa parte, mas nada acontecerá sem a ajuda do Teu Santo Espírito. E te pedimos encarecidamente, abra a mente daqueles que estão ouvindo, Senhor meu Deus, meu Pai, principalmente aqueles que ainda não foram alcançados pela a graciosa salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que neste momento, ó Pai Celestial, possam ter a compreensão e ser atingidos pela Tua palavra, para que possam ter vida e vida com abundância. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu coloquei algumas perguntas, eu acho que foi na sexta-feira passada, que deverão ser respondidas aqui hoje, antes de eu entrar mais detalhadamente dentro deste assunto. Então eu vou responder a estas perguntas para depois eu me deter exatamente dentro da Bíblia o que acontece com uma pessoa após a morte. Existem duas condições: aquele que morre sem Cristo e aquele que morre, como todos morreremos um dia, se Jesus Cristo não vier arrebatar a sua igreja, e morre com Cristo. Qual é a distinção? O que acontece entre os dois? Desculpe se alguém não gostar, mas eu não posso me furtar e negar o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é a minha referência. Eu tenho motivos de sobra para acreditar e para crer na palavra de Deus e ter certeza absoluta que ela é a verdade absoluta. Pronto, ela não contém a verdade. Alguns dizem que ela contém a verdade. Não, ela é a verdade. Até quando mostra os erros dos servos de Deus, é porque ela é a verdade. Eu sou liberto pela verdade.
Então eu vou deixar você com clareza. Agora, fica a seu critério concordar, crer ou não. Mas eu vou lhe mostrar o que diz a palavra de Deus. Permitido Deus, domingo próximo eu vou falar por que eu creio na Bíblia. Por que devemos crer na palavra de Deus? Vou mostrar para você com alguns dados científicos que a Bíblia é a verdade. Dentro da própria Bíblia, porque as escrituras elas são análogas, elas se auto-explicam. Então eu vou mostrar para você a palavra de Deus, levantando e provando para você alguns fatos que são inquestionáveis, não tem como questionar, tá certo? A primeira pergunta que eu fiz e que deve ser respondida nessa live aqui hoje é a seguinte. Deus fez o homem, e quando me refiro ao homem, meus irmãos, é o homem ou a mulher. Não tem a distinção, correto? Deus fez o homem ou a mulher para morrer ou para ter vida eterna? Bom, já começa por aí. Para você compreender este assunto, você tem que saber e ter certeza, convicção, que Deus não fez o homem para morrer. Que isso, meu amigo? Que isso, meu irmão? Quando Deus fez o homem, que a Bíblia diz que é a coroa da sua criação, a coroa é o melhor da sua criação, ele fez o homem para ter vida eterna. Ele não fez o homem com a intenção que o homem morresse. Não, para ele, quando ele fez o homem, não era desejo do coração de Deus que ninguém morresse. Ele deixou, e diz a palavra de Deus, eis que ponho diante de ti, o profeta Ezequiel falando, caminhos de vida e o caminhos de morte. E ainda dá um conselho, escolhe, pois, os caminhos de vida, para que vivais. Está vendo? Quem escolheu a morte foi o próprio homem. Aí vem lá em Provérbios a pergunta, de que se queixa o homem? Queixa de seus próprios pecados. Mas então, irmão José, prova isso na Bíblia. Gênesis, capítulo 2. Eu estou fazendo uso aqui da King James, tá bom? São os melhores textos no hebraico. A mais fiel aos textos originais. Capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim. Olha o que eu disse para você. Deus não fez o homem para a morte. Quem escolheu a morte foi o homem. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Tá aí, ó. Tá aqui o jardim. O que tu quiseres comer, tu come. Tem liberdade para comer. Aí vem o versículo 17. Contudo, toda regra existe uma exceção. A exceção aqui, ó. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Quem escolheu a morte? Vamos continuar. Gênesis capítulo 3. Basta você virar a página. 22. Então declarou o Senhor Deus. Aqui na minha Bíblia eu não vou ler Yahvé, porque lá atrás a palavra Yahvé, quando se refere a Deus. Então eu vou ler da forma que você está acostumado a ver. Então declarou o Senhor Deus. Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós. Não que o homem seja Deus. Foram abertos os olhos intelectuais do homem e passou a conhecer o bem e o mal. Entendeu o que significa isso aqui? Agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida e comendo possa viver para sempre. Daí, Deus fez o homem, deu uma ordem que ele poderia se alimentar de todos os frutos que tinha no jardim do Éden, e estava incluso
esse fruto da árvore da vida, não era para o homem morrer. Só que o homem resolveu desobedecer. Entre tantas opções de obediência cometida, ele resolveu ir para a exceção, o que não podia fazer. Às vezes acontece comigo com você, rapaz. Estamos cientes daquilo que não podemos fazer. Temos tudo à nossa disposição, mas nós queremos a exceção. E as exceções, muitas das vezes, levam à destruição. Aí, quem procurou a morte foi o homem, desobedecendo ao mandato explícito do Senhor Deus. Comerás de todas as árvores que estão no jardim, mas não coma da fruta dessa árvore do conhecimento do bem e mal, que você não come. Não é da maçã, não, viu? Para essa conversa aí, o pé de maçã, não tinha pé de maçã aqui não, tá bom? Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem resolveu comer justamente essa que não podia. Entrou a morte, então vamos ver. Romanos. Se foi para a vida eterna, por que o homem e a mulher morrem então? Agora vamos para a segunda pergunta. Por que morrem? Rapidamente, para a gente ir depois para o bloco principal, tá certo? Romanos, capítulo 5, versículo 12 diz assim, ó. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e o pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. O homem, depois dessa desobediência, depois desse pecado, ele trouxe para si a morte, porque o pecado gera morte. Eu li para você. O homem desobedeceu, foi tirado o direito dele comer do fruto da árvore da vida, automaticamente passou a ser mortal, porque o pecado gerou a morte, e está aqui, Romanos capítulo 5, versículo 12. Um pecou, e com ele veio a morte. Portanto, dele, todo ser humano já nasce com o fruto do pecado. Vai ler lá, Salmo capítulo 51, Isaías fala, o rei Davi falando, em pecado me concebeu minha mãe. Tem uns hereges por aí que estão dizendo que esse versículo citado por Davi se refere que a mãe dele era adúltera, ele um filho fora do casamento. Que é isso, rapaz? Está se referindo a esse pecado aqui, é o pecado original. Todos pecaram. Mas quer mais um versículo? Romanos capítulo 3, versículo... Acabou de chegar aqui, lembrei, muito conhecido, porque 3:23 de Romanos, porque todos pecaram e destituídos e perderam a glória de Deus. Será que existe glória maior para o ser humano do que a vida eterna? O que o homem não daria, a Bíblia pergunta, para salvar sua alma? O que não daria os homens mais ricos da face da terra, se alguém falasse, tá aqui, essa aqui é a fórmula para a vida eterna. E o preço para a vida eterna está aí. Daqui a pouco eu vou dizer para você. Daqui a pouco eu vou mostrar para você. Não tem que pagar nada não, já foi pago. Mas continuando, a terceira pergunta. Então a primeira, Deus fez homem e mulher para morrer ou para ter vida eterna? Então, para ter vida eterna. Se foi para a vida eterna, porque uma mulher morre? Porque pecaram. E se pecou, a morte entrou através de um homem. E foi espalhada como um vírus que está aí. Através de um. Se espalhou para toda a humanidade. Terceira, a morte representa a extinção. Vou ler rapidamente, porque até precisava se deter um pouquinho mais aqui, mas eu não vou me deter um pouquinho mais. Primeiro, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Morreu. Acabou. Não tem mais jeito. Morreu, acabou. Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito assim, ó. E assim como os homens está ordenado morrer uma única vez. Como assim está ordenado aos homens morrer uma única vez? Uma só vez? Vindo depois disso o juízo.
Aí depois veio o 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, a única vez. Pronto. Então, mas eu não quero falar sobre o 28, sobre o 27. Está ordenado aos homens morrerem uma única vez. Morreu. Extinguiu, acabou? Não, meu querido. O versículo continua. Vindo depois disso o juízo. Será que alguém vai passar por um julgamento, por um juízo? Se for extinto? Então talvez esse corpo físico, que é a matéria, ela se extinguiu. Mas a tua alma não se extinguiu. Não tem como se extinguir. Mais alguma coisa? Onde mais mostra isso aí que o irmão está falando? Rapidamente também, todos conhecem Lucas, capítulo 16, que está ali a parábola do rico, que não tem nome na Bíblia, né? E Lázaro, capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz assim: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas o Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e mandou Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a essas chamas. Então escuta aqui. Esta parábola que Jesus está falando, ele está começando a descortinar o que acontece após a morte. Dois homens. Não é pecado ninguém ser rico. Só que aqui você encontra e vê nessa narrativa que havia avareza. Não é pecado você ser rico. Não é pecado você ter bens. Nem o crente nem aquele que não é crente. Agora é pecado você ser avaro. Avareza. Esse homem desejava se alimentar, Lázaro, com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os cães daquele homem vieram lamber as feridas, mas o homem não estava nem com ele. Mas aconteceu o que acontece com todo ser humano. Está ordenado aos homens morrerem uma única vez. Morreu os dois. Um foi para o Hades, lugar de tormento, e o outro foi para o seio de Abraão, que hoje é o paraíso. Fisicamente se extinguiram. Aí Jesus Cristo começa a descortinar o que acontece depois que esse corpo dessa campa fria. Depois que os meus olhos e que os teus olhos se fecham e o médico decreta no estado de óbito: faleceu José no estadia, tal hora, de tal e tal enfermidade. Acabou! Não se extinguiu, não acabou, porque Deus não te fez para morrer, você que escolheu. E essa escolha, você pode mudar ela. Aleluia! No decorrer da tua existência, enquanto estiver vivo, porque depois que morrer, você não tem mais como mudar a sentença. Apocalipse, capítulo 20. Aleluia! Glória a Deus! Ninguém quer falar de morte. Hoje em dia só querem falar de bênção. Só querem falar de prosperidade. Só querem falar que ainda que você pegue o Covid, a tua casa está nos umbrais com o sangue do Cordeiro, e aqueles crentes, aqueles salvos que estão falecendo, é porque não tinha sangue nos umbrais das suas portas. Não, meu irmão, não, minha irmã. É porque Deus resolveu guardar com ele aqueles que são do Senhor.
o Senhor os guarda e o diabo não lhes toca. Quando Deus resolve te chamar para a eternidade também, é porque Ele está te guardando. Apocalipse, capítulo 20. Entenda isso, não fique triste não. Um dia você vai se encontrar com o teu ente querido que passou para o Senhor. Eu preciso correr aqui, meus irmãos, porque esse assunto me empolga. Esse assunto mexe com as minhas entranhas. 20, versículo 4 diz assim, ó. Eu vou ler na Ara, porque ela fica mais clara dentro do que eu quero tocar, tá bom? Então vamos lá. Ao meio da revista atualizada, tá bom? Vou ler na Ara. Apocalipse, capítulo 20. O linguajar dela é um pouco mais explícito dentro daquilo que eu estou querendo colocar para você. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Tronos e homens que foi dado autoridade a julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Pessoas que tiveram a sua vida ceifada porque testemunharam sobre Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Não é este o assunto aqui agora. Morreu, não se extinguiu. Um dia a terra, a água, o fogo, o Hades vai entregar todos os seus mortos. Todos eles vão ressuscitar. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Os que morreram ressuscitarão primeiro ao tocar a trombeta e se encontrarão nos ares com o Senhor. Aqueles que morreram sem Cristo não vão ressuscitar ainda. Vão continuar enterrados. Os seus corpos, passados 1000 anos depois, que eu não vou falar sobre esse assunto aqui, que vem o período da grande tribulação, vem o julgamento, aí será implantado o milênio na terra, será 1000 anos, depois haverá o julgamento do trono branco, e esses que morreram sem Cristo ressuscitarão e se apresentarão diante dos reis, do Senhor dos senhores, e receberão a sua sentença eterna. Então não foram extintos, estavam aguardando o dia do julgamento. Não, ninguém vai escapar. Não tem governadores, não tem presidentes, não tem ministro do Supremo Tribunal Federal de lugar nenhum. Todos um dia vão se reconhecer. Vou ler agora. Humilhados, derrotados diante de Deus. A porta está aberta. Aproveita. Não tem pecado que o sangue de Jesus Cristo não lave e não purifique. Isaías. Último período. Última parte. Capítulo 14. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 4, é uma alegoria. E você vai ver já já que isso aqui não pode ser um ser humano normal. Está falando
É claro, é um ser humano, mas está falando, ele começa a descortinar sobre esse ser humano poderoso que não tinha maior que ele na face da terra. Ele mandava, desmandava. O que eu quero dizer para você é que, se você for em Ezequiel, capítulo 28, você vai ver algo parecido a partir do versículo 15, onde cita que é o rei de Tiro. Mas quando você começa a estudar o assunto e ver o que acontece, você vê que não é um homem normal aquilo lá. Está se referindo a Lúcifer. Aqui está se referindo ao que eu disse para você. É um homem que, naquela época, era a autoridade máxima que existia na terra. Ele subjugava a nação que ele queria. Subjugou Israel. Diz assim o versículo 4, começando. Então proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia. Rei da Babilônia era uma autoridade que existia na época. Mandava, desmandava, levava cativo quem queria, soltava quem queria. Tinha mais de 300 províncias, nações sob o comando dele. Se tornou um império que durou quase 100 anos, e se não durou mais de 100 anos, intocável. Vá lá em Daniel. Vá lá, Daniel, que você vai ver. A dinastia dos reis da Babilônia, que durou aproximadamente 90 anos, ou aproximadamente 100 anos. E então proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor? Como acabou a sua tirania? Meus irmãos, motejo significa um dito, uma sátira, ainda vou mais, um gracejo. Tem muita gente pensando que manda, desmanda, faz e acontece. Põe quem ele quer de joelho, das ordens, e elas têm que ser cumpridas. Você está redondamente enganado. Deus zomba de ti. Continuando no 5. Isso aqui é o profeta fazendo uma profecia, falando uma predição sobre o rei da Babilônia. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e os cetros dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa, está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Você pode oprimir hoje, você pode oprimir amanhã, você pode subjugar quem você quiser hoje, mas um dia você vai partir. E esse camarada aqui, a Bíblia diz aqui, ó, e já agora descansa, está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. É lamentável quando a pessoa parte e não deixa de si saudade. Isso aconteceu aqui. Partiu. E a terra passou a descansar. Exultou de júbilo. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar, para nos oprimir, para nos forçar a cumprir leis que vão contra os propósitos divinos. Ele partiu. A terra agora está sossegada. Continuando. O versículo 9. Porém, desde o profundo se turba por ti, para que saia ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar os seus tronos todos os reis das nações. Olha aqui, meu amigo, morreu.
Aqui, ó, versículo 9. Vai para um lugar profundo. Morreu sem Cristo. Vai para as profundezas da terra, ciente, consciente. Quando você está descendo a esse lugar tenebroso, gelado, você vai sentir no teu corpo o gelo, a frieza da morte. Você vai escutar aqueles que já chegaram antes de você se alvoroçando com a tua chegada. Olha que coisa terrível. Deixa eu continuar aqui, para depois a gente falar. 10. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco, e és semelhantes a um de nós. Derribada está a cova, a tua soberba, está na cova. Também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos, os vermes são a tua coberta. Não adianta, meu amigo. Está descendo para as profundezas. Você vai sentir a mão fria da morte. Você sendo gelando a frieza das profundezas. Vai escutar aqueles que já estão lá clamando, procurando saber quem está chegando. Aqui estava chegando um que era a autoridade da terra. E ele exclama: como um de nós estás fracos também? Não tens o que fazer, viestes para cá. Aí o profeta passa a visualizar o que acontece com o corpo humano. O que acontece com o rico acontece com o pobre. O que acontece com o que morreu com Deus também acontece com aquele que morreu sem Deus. Aí ele fala algo que acontece na sepultura. 11. Derribada está na cova a tua soberba, também o som da tua harpa, por debaixo de ti uma cama de gusanos, e o verme são a tua coberta. Não vou enfeitar. Morreu. Passado algumas horas depois que o teu corpo foi enterrado, que o meu corpo foi enterrado, os gases fazem o corpo estourar. Nós temos verme em nosso corpo. A hora que cessar o calor, a hora que cessar os enzimas, a hora que cessar a química que tem o corpo, que não deixa esses germes se procriarem, se manifestar, porque cessou a vida, o sangue, o corpo esfriou, não tem mais batimento cardíaco. Esses vermes dentro do teu corpo vão começar a crescer e comer a tua carne. Está aqui, ó, uma cama de verme. Não estou querendo te amedrontar, não, é a realidade. Por que isso? Porque todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Já botei todo mundo. Se você já foi em cemitério e enterrou, você sabe disso. Você está enterrando uma pessoa aqui, e do outro lado, quando o rapaz começa a tocar ali na cova, onde tem gaveta, esse tipo de coisa, de repente você começa a ver liberado aquele monte de mosquinha com asa. São moscas cadavéricas. Tá lá os gusanos, depois do certo tempo que a asa sai voando por aí. A Bíblia, eu não posso negar isso aqui, meu amigo. 12. Como caíste do céu às 3 da manhã, filha da alva, como foste levado por terra, tu que derribavas as nações. A simbologia, esse camarada que derribava as nações, está se referindo aqui a Ezequiel capítulo 28, às 3 da manhã, que é Lucifer. 13. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, o monte da congregação me sentarei, na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Orgulhoso, arrogante, pensa que pode tudo, mas você não pode nada. Hoje você está vivo, daqui 1 minuto eu posso estar morto. Pode o quê? Não pode absolutamente nada. 15. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te verem
te contemplarão, onde fitar-te dizer-te, é este homem que fazia estremecer a terra entre meus reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as nações, que a seus cativos não deixava ir para casa. Agora vamos então, dentro deste texto lido, resumindo e para encerrar, o que acontece? Vai para um lugar profundo, versículo 9. Alvoroçam-se a ver a tua chegada, a chegada de alguém lá. Lá, versículo 10. Tu também, como nós, estás fraco, e és semelhante a nós, lá se pode conversar. Mas lá você não vai contar piada. Lá não tem gracejo. Lá você não vai conversar sobre futebol. Acabou. É um lugar onde é conservada uma certa consciência. Depois você vê Lucas 16 e 28, o diálogo de Lázaro e o rico. É um lugar onde se reconhece mutuamente fraco. Não tem mais jeito. Acabou. É um lugar que seus habitantes se reconhecem derrotados. E há uma lembrança e um certo grau de memória. Onde é que estava aqui? 16 e 17. Ó. Os que te virem te contemplarão, onde fitar te dizer-te. É este homem que fazia estremecer a terra entre meus reinos? Olha lá, um certo grau de memória. Que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades, que a seus cativos não deixava ir para suas casas. Presta atenção, é um lugar profundo, alvoroçam-se ao ver a tua chegada, a chegada de alguém. Lá se pode conversar, é um lugar onde se conserva a consciência, você está ciente do que você fez. Você não vai pensar que você vai para lá, eu estou aqui justamente, você sabe. Você sabe as oportunidades que você tem e você rejeitou. É um lugar onde mutuamente se reconhece derrotado. E por último, há uma lembrança e um certo grau de memória. Para encerrar, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Deus não fez o homem para a morte, fez para a vida eterna. O homem morreu porque ele, por si só, escolheu desobedecer. Pecou. E pelo pecado, Romanos 5,12, de um homem entrou a morte a todos os homens. Um pecou, logo todos pecaram e destituídos, perderam a glória de Deus. Acabou, não tem mais gente, nada, conversa do diabo, rapaz. Você sabe a vida que eu estou metido na droga, eu estou metido no alcoolismo, eu estou na prostituição, eu sou um pedófilo, ó, tudo que não presta eu faço nesse mundo, eu vou para esse lugar que você falou aí, eu estou conformado. Não se conforme, isso é um conselho do diabo, tem solução para a tua vida. Onde está isso, meu irmão? Mostra para mim na Bíblia. João, não posso deixar de mostrar para você. Deus não quer isso para você. Antes de ler, João. Sim, mas é isso mesmo que você está falando aí, rapaz. Você tem certeza disso? Sim, eu tenho certeza absoluta. 1 Timóteo, eu não vou encontrar mesmo, eu estou na carta errada, como é que eu vou encontrar um versículo que eu quero ler? Qual é o desejo de Deus para você? Em todas estas situações que eu citei aí, não me importa o tipo de pecado que você cometeu, não importa, não se preocupe com isso, não esteja preocupado. O tipo de pecado que você cometeu, não se preocupe. Olha qual é o desejo de Deus para você. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo... Eu vou ler o 3 e o 4 para você entender o raciocínio. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que
todas, não é algumas, todas as pessoas, todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Ele não é seletivo. Não importa a situação que você esteja, não importa o tipo de pecado que você cometeu, o desejo do coração de Deus é que você seja salvo. Mas o que eu faço então? O pecado acabou com a humanidade. Não existe produto no mundo nenhum que possa lavar pecado. Não há. O homem não inventou e nem vai inventar. Mas Deus, sabendo que o homem seria enganado pelo inimigo, seria enganado pela serpente, ele se antecipou e preparou um meio de salvação para o homem. Porque é o desejo dele instaurar de novo a comunhão de todo ser humano com ele. Mas ele não pode fazer se você não desejar, se você não quiser, se você não der o passo, se você não reconhecer que é pecador, se você não conhecer que em pecado foi concebido, se você não reconhecer que toda a nossa carne, os nossos desejos são pecaminosos. Não tem. Então você precisa reconhecer isso. E o que você faz então? João capítulo 1. Versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no seu nome. 13. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa situação que eu citei para você, não precisa passar por ela não, rapaz. Essa situação que eu mostrei biblicamente para você, você não precisa chegar a este ponto final. A porta está aberta. Jesus Cristo disse, Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Essa mensagem que você está ouvindo aqui hoje, essa mensagem que você está ouvindo agora, é o Espírito Santo batendo na tua porta. Você não pode garantir o que vai acontecer com você de hoje para amanhã, ou daqui a pouco, mas o Espírito Santo sabe. E talvez ele queira te livrar da morte eterna. Ele quer te livrar de passar por esse sofrimento. Ele quer te livrar de passar por uma situação irreversível. Basta você reconhecer que é pecador, confessar os seus pecados com o coração sincero e reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque a todos quanto nele crê, o aceitar, ele dá o direito de ser filho de Deus e passa da morte para a vida eterna. Não precisa gastar milhões. Não precisa fortunas para ter direito à vida eterna. A fórmula é muito simples e muito fácil. Aceite Jesus Cristo. Renuncie a sua vida de pecado. Se arrependa com sinceridade. Tudo que vem daqui para frente agora é lucro. Você terá direito à vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Altíssimo Deus e glorioso Pai, é no nome da pessoa bendita de Jesus, teu santo Filho, que pregamos aqui a tua palavra. Tenha uma convicção e a certeza absoluta que a tua palavra não volta vazia, mas antes realiza aquilo para o qual foi enviada. Não preguei a minha palavra, preguei a tua palavra, ensinei a tua palavra. Meu Deus, desperta os corações, abre o entendimento, Rei da Glória, traz arrependimento, Senhor meu Deus, meu Pai, para que possam reconhecer-te como Salvador, porque estás às portas, Senhor meu Deus, meu Pai, e vai chegar um dia que não terá mais solução. É o que nós pedimos, confiando em nome de Jesus Cristo. Estende a tua mão bendita sobre cada um que está ouvindo essa live. Guarda, ampara, cobre debaixo das tuas asas. Dá saúde, supre as necessidades, Senhor meu Deus, meu Pai, e conceda-lhes uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus os abençoe.